Olá, graça e paz. Hoje nosso devocional vai ser no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou em outras traduções, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, respondeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Imagina que Jesus estava ali, tinha pregado, tinha passado ali por deu alguns sermões e cansado já dentro do barco, e os barcos ficavam já até acompanhando ele, né? Ele fala que tinha com ele os outros barquinhos. Jesus precisava, como homem, né? Jesus estava na terra com uma missão de salvar o mundo, de levar sobre ele os pecados da humanidade, para reconciliarmos com Jesus, com Deus. Mas ele também era homem. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele tinha dores, ele tinha cansaço. Ele era homem, 100% homem, 100% Deus. E Jesus já tinha tido aquela jornada toda e entrou no barco para ir para o outro lado, e aproveitou, falou: deixa eu dar uma descansada agora, né? E deitou sobre um travesseiro e na polpa do barco e foi descansar e dormiu. Só que a tempestade começou e o barco balançando, e os discípulos se apavoraram porque a água começou a entrar no barco, e muitos dos discípulos eram pescadores. Então eu creio que os discípulos conheciam a fúria da água, do mar. Eles tinham conhecimento se aquela tempestade podia ser perigosa ou não. Eles tinham conhecimento humano, que eu digo, a respeito daquilo que estava acontecendo. Então, para eles sabiam que eles poderiam morrer ali por causa daquela tempestade. Então, eu acredito que eles, vendo o barco chacoalhar, eles devem ter falado: como que Jesus está dormindo ainda com essa chacoalhação? E foram lá: Jesus, o senhor não está, o barco está balançando, está chovendo, a tempestade está alta, o senhor não tem medo, o senhor não se importa que a gente vai morrer, o senhor vai continuar dormindo, não vai se preocupar? Só que Jesus, ele não se preocupa com nada. Jesus não tem preocupações com as circunstâncias. Jesus era Deus. Só que Jesus queria ensiná-los que a fé tem que estar com a gente em todo momento, não é só no momento de bonança, mas principalmente no momento da tempestade. Ele simplesmente levantou e deu uma palavra: cala-te, aquieta-te. Porque às vezes a gente está ali no meio da situação e balançando, e a gente não dá a palavra que determina a tranquilidade na nossa vida. Os problemas vêm, que são, né, as tempestades, vem um problema daqui, vem um problema dali, e a gente fica agitado, e a gente às vezes no meio da tempestade não para pensar, para falar assim: Senhor, qual que é a atitude que eu deveria realmente tomar? Os problemas começam, as coisas começam a acontecer, e a gente tem autoridade dada por Jesus para quietar. Os problemas não podem nos dominar, as circunstâncias não podem nos afligir, não podem nos impactar de maneira que a gente haja segundo a tempestade. Nós temos que moldar as coisas, não as coisas nos moldarem. Os problemas não podem nos moldar, os problemas não podem fazer de nós pessoas desesperadas, pessoas apavoradas. Nós temos que receber, ouvir o problema. Então agora eu vou ter atitude, eu vou ter fé, eu vou aquietar o problema, eu vou solucionar o problema não vai me dominar, eu vou dominar o problema.
Porque muitas vezes a gente vê uma situação e a gente esquece que nós temos um Deus que nos pôs para dominar sobre a terra. Que Deus nos deu autoridade para que a gente resolva as nossas aflições. E aquilo que não está no nosso alcance de resolver, nós temos um Pai. Nós temos Jesus, um advogado. Então não é desesperar, não é, meu Deus, eu estou morrendo, o Senhor não está vendo a situação. Jesus tudo vê, mas Ele espera de você, Ele espera de você fé, Ele espera atitude de fé. Ele espera que você tenha domínio próprio sobre a situação. E aí você vai acalmar o mar, você vai determinar. Por isso que Jesus falou, aquieta-te, cala-te. Ou seja, problema, não vou te ouvir, eu vou te resolver, eu não vou te ouvir, fica quieto. É assim que a gente tem que fazer. Ah, tem problema tal, problema tal, problema tal. Não é a gente desesperar e apavorar, porque o desespero nos faz tomar atitudes insensatas. Então o que a gente tem que fazer? Orar, buscar o Senhor. Senhor, me dê direção, me dê sabedoria e capacidade para resolver esse problema. Esse problema não pode me tirar a paz. Eu não posso deixar de ter o meu descanso, eu não posso deixar de dormir, eu não posso adoecer por causa do meu problema. Eu não posso deixar que as circunstâncias me façam, me moldem, façam que eu me torne alguém que está sempre apavorado, alguém que não consegue pensar, que não consegue ver claramente as coisas por causa da tempestade. Jesus estava logo ali na polpa do barco. Eles não precisavam temer, eles já haviam visto Jesus operando milagres. Eles já tinham visto Jesus fazer várias coisas. Só que por um momento eles olharam a tempestade, eles olharam as coisas externas e esqueceram quem que era Jesus que estava ali no barco. Mas quando Jesus falou aquieta-te, e eles, meu Deus, Jesus até a natureza, até a fúria da tempestade obedece. E aí que eles ficaram ali maravilhados, eles ficaram temendo, né? Meu Deus, eu tô até com medo aqui, porque tudo ouve a voz de Jesus e obedece. Mas que a gente tenha essa sabedoria de não deixar que a tempestade tire a nossa paz, que a tempestade não nos aflija tanto que a gente não tenha descanso. Nós temos que descansar no Senhor. Temos que fazer igual Jesus, descansar. O momento de descansar é descanso, não adianta. Você pode ter 1 milhão de problemas. O momento que você tem que ter, não estou falando que é para parar de... tem um monte de problema, eu vou cruzar meus braços e vou dormir, não vou preocupar com o problema, não vou fazer nada, não é isso. Mas é saber que não há... O que você tem que fazer, você vai fazer. Mas o momento que Deus te dá de descanso, não adianta você espernear. O médico me deu um diagnóstico disso e eu daquilo e eu preciso... É descansar no Senhor, é confiar. Descansar no Senhor é confiar que o Senhor fará aquilo que não cabe a você. Descansar no Senhor é confiar que Deus é um Pai que zela e cuida dos seus filhos e que Ele vai fazer aquilo que é o melhor para você. É descansar e confiar no Senhor. Que essa palavra traga refrigério para o seu coração, que essa palavra consiga te ajudar a ter mais fé no Senhor e descansar no Senhor. Deus abençoe e até o próximo devocional.